Fala, turma, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre diagnóstico na medicina chinesa. O que é esse aspecto fundamental de todo e qualquer tratamento e o que você precisa estar atento, seja como paciente ou como terapeuta. Bora lá! Muito bem, antes de iniciar eu quero deixar claro que diagnóstico é o aspecto, pelo menos na minha opinião, mais importante de todo o tratamento. Isso pelo seguinte, com certeza você já ouviu aquela frase que apertar um parafuso qualquer pessoa aperta, mas era aquele parafuso que era para apertar? Aí é uma outra história. Na acupuntura é a mesma coisa, com técnica, com treino, todo mundo coloca agulha. A pessoa pode arremessar de longe, a agulha cair certinho no P9, mas era o P9 que precisava? Era esse ponto? Nesse estímulo, com essa combinação, quem vai ditar a seleção de pontos, a grade de pontos, o ritmo do tratamento, nada mais é do que o diagnóstico, a interpretação das síndromes energéticas que aquele paciente está apresentando. E para isso a gente tem na medicina chinesa 4 métodos diagnósticos. E o primeiro método diagnóstico é a anamnese ou interrogatório, o ato de questionar o paciente buscando extrair o máximo de informações para a gente interpretar esse paciente do ponto de vista energético, montar o quebra-cabeça desse paciente. Às vezes ele vem, por exemplo, com uma gastrite, mas a gente vai perguntar do sono, a gente vai perguntar do emocional, sim, pode ter correlação. Ou então ele vem com uma dor no joelho, a gente vai investigar como é que está o intestino, como é que estão os hábitos de vida, então atividade física, trabalho, dieta, sim, também pode ter correlação. Então a gente vai interrogar não só as queixas principais, mas um todo do paciente de um modo 360. Sono, alimentação, intestino, emocional, menstruação, hábitos de vida, históricos passados, enfim. Uma série de perguntas de modo a conhecer esse paciente. Muitas vezes pequenos detalhes vão trazer grandes informações para a gente interpretar esse paciente. É importante ter isso em mente. Então, numa primeira sessão, é normal que ela seja mais longa, né? Então, uma sessão mais longa porque você vai ter que demandar, investir um tempo maior nessa conversa, nesse diálogo, nessa captação de informação. Um segundo método diagnóstico é o da auscultação e olfação, ou seja, a gente está falando dos odores e ruídos do paciente. E veja, não é para, costumo brincar nas aulas, não é para dar uma fungada no cangote do paciente, não é isso. Mas às vezes durante a anamnese, por exemplo, você sente um hálito mais forte. Opa, a litose a gente automaticamente na medicina chinesa já vai entender como um quadro de calor no estômago. Ou então você pergunta, questiona o paciente, olha, como funciona o intestino? O odor das fezes é mais fétido do que o normal, do que o habitual? Ou está mais fétido do que o habitual? Odor mais fétido talvez signifique um quadro de calor nos intestinos. A mesma coisa os ruídos. Um paciente que fala mais baixinho, uma voz mais fraca, é um quadro totalmente diferente daquele que fala mais alto, uma voz mais pronunciada. A gente também vai ter um quadro de interpretação se é excesso ou deficiência. E cabe ao acupunturista entender se é pulmão, coração, rim, fígado, baço e assim por diante. Então, são, de novo, pequenos detalhes que trazem grandes informações para a gente. Outro aspecto, às vezes a gente está conversando ali com o paciente e o estômago fica ali, blu, 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 né? Aqueles borborigmos. É um quadro de desequilíbrio no estômago. Anota que lá na frente, na hora de fechar esse quadro diagnóstico, é uma informação fundamental. Um terceiro método diagnóstico é o da inspeção, que se inicia no momento em que o terapeuta olha para o paciente. O primeiro momento de inspecionar. E a gente olha nesse primeiro momento o quê? A compleição. A gente faz isso humanamente, intuitivamente, todos os dias.
Se vê uma pessoa com o olhar cabisbaixo, longe, você pode pensar, parece que aquela pessoa está triste. Ou então uma pessoa sorrindo, gesticulando, opa, esse aqui parece que está feliz. Então é algo que intuitivamente a gente faz, mas conseguimos melhorar isso, aprimorar essa inspeção com a prática. E vejam que eu utilizei o termo parece. Nem tudo é o que parece ser. Então a gente vai juntando essas informações e usando os métodos diagnósticos de modo complementar para no final a gente fechar o quebra-cabeça. Então é importante ter isso em mente, tá, pessoal? Os métodos diagnósticos são usados de modo complementar. A gente vai usar os 4 em conjunto. E não é só a compleição que a gente vai inspecionar, mas como o paciente se senta, como ele gesticula, condições das unhas, dos olhos, cabelo, se tem alguma mancha na pele, enfim. A gente vai observar o paciente como um todo. E esse observar como um todo, esse inspecionar como um todo, com prática a gente consegue fazer de um modo bastante discreto. Enquanto estamos fazendo o primeiro método, a anamnese, por exemplo, a gente faz uma pergunta para o paciente, enquanto ele responde, a gente está ali olhando, abaixa a cabeça para anotar e dá uma olhadinha de canto de olho. Então, isso acontece de um modo natural. E não pode, eu pelo menos não recomendo vocês a serem muito invasivos. Ficar ali olhando, né, de pertinho, não precisa. A prática, vocês conseguem ter essa informação de um modo bastante discreto. E dentro da inspeção a gente tem a inspeção da língua. Não vou mostrar a minha aqui para vocês verem não. Deixa meus desequilíbrios aqui. Na língua a gente consegue observar o quadro, o estado energético dos órgãos, das vísceras e das substâncias vitais. Então o que a gente observa na inspeção da língua? Muitos pacientes perguntam, né? O que ele tanto olha? Por que você está olhando? Bom, a gente olha o formato, a cor, o revestimento que a gente chama de saburra, os movimentos dessa língua, se ela está parada, se ela está muito trêmula, desviada, enfim. Uma série de informações que a gente está ali inspecionando e interpretando essas informações para fechar o quebra-cabeça. E complementando essa inspeção, não é só a língua que a gente vai observar. A língua é um clássico da medicina chinesa. Mas a gente consegue extrair muita informação também do pavilhão auricular, dos olhos, da própria mão. Então é um todo que, de novo, a gente vai complementando. E por fim, a gente tem o último método diagnóstico, que é a palpação. Palpação talvez seja o método diagnóstico mais negligenciado na prática. Entram 2 aspectos muito importantes na palpação. Num primeiro momento, os pontos de alarme, os pontos Mo, que são pontos sensíveis ao toque. São pontos no abdômen, na parte torácica, na parte abdominal, então parte anterior do corpo, em que a gente vai apertar para investigar a condição de cada um dos 12 zangfus, ou 12 órgãos e vísceras. Se esse ponto está sensível ao toque, à pressão, significa que o respectivo órgão ou víscera está alarmado, está em desequilíbrio. E, além disso, a gente tem ainda a pulsologia chinesa, que é uma arte. Tem passagens, né, do Imperador Amarelo que fala justamente isso. A pulsologia, ela é complexa, ela é difícil, por isso ela é uma arte, mas ela é treinável. Então, desenvolver a sensibilidade das mãos, estudar conceitualmente também os diferentes tipos de pulso é fundamental para otimizar, para lapidar o seu diagnóstico energético. Além dessas 2 questões de pulsologia e dos pontos de alarme, claro, tem o toque, né? Então, uma região de dor, vai lá, aperta, vê se melhora ou piora com a pressão, a temperatura daquela região, enfim, são alguns aspectos dentro da pulsologia importantíssimos. Então, você, terapeuta da medicina chinesa, que quer melhorar os seus atendimentos, o segredo está no diagnóstico. Ter um diagnóstico sólido, preciso e amplo, entendendo, interpretando a complexidade que sim é
o seu paciente. E para você, paciente, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho do que acontece nos bastidores, o porquê que a gente observa, o porquê que a gente pergunta tanto, o porquê que a gente consegue trazer tanta informação no pulso, o que a gente olha na língua e assim por diante. Não vou contar muito, porque senão perde a graça, né? Não dá para contar todos os segredos, mas é legal quando vocês ali na sessão perguntam, questionam e fazem aquela cara, meu Deus, como ele sabe? Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica, a medicina chinesa ela é riquíssima e tem começo, meio e fim. Isso é o mais legal. Tem ligação e eu sempre falo, é apenas uma outra forma da gente explicar toda e qualquer outra medicina, seja ocidental, antroposófica, ayurvédica e assim por diante. Colocar uma agulha, qualquer um faz, mas a agulha certa, do modo certo e na combinação correta, aí é algo a mais, certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.